Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui é o vosso amigo, vosso irmão Mário Júlio, do canal Vivendo Pentecostes. E esse é mais um vídeo da série Lendo o Novo Testamento em 11 semanas ou em 76 dias ou até o final do ano. Data que provavelmente será prorrogada. E hoje nós começaremos Lucas capítulo 13. Vamos lá. Antes, Jesus te abençoe sua casa, sua família, sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus nós pedimos, ó Deus, dê sabedoria, dê entendimento, abra, ó Deus, abra nossa mente, nosso consciente, nossa mente para entendermos a Tua palavra, Pai. Nos dê sabedoria, nos dê a Tua unção, nos dê a Sua graça, nós venhamos, ó Deus, ser cheios do Teu Espírito Santo para compreender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém? Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes, capítulo 13 de Lucas, contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles, e Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros? Aqui Pilatos, enquanto os galileus estavam sacrificando, Pilatos foi lá, matou eles e colocou eles junto com o sacrifício que eles estavam preparando, e ali eles foram sepultados junto com os próprios sacrifícios que estavam fazendo. E eles achavam que aqueles homens que tinham sido sacrificados e tinham sido mortos, eles estavam em pecados. E aí Jesus disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Lembra do cego de nascença, e os discípulos perguntaram para Jesus quem pecou, foi ele e os pais dele? Na verdade, não precisava nenhum deles ter pecado. Aquele ali foi somente para que Deus fosse glorificado. Querendo dizer o quê? Que eles tinham a cultura, os judeus seguiram a cultura, tinham a compreensão que quando uma pessoa sofria por doença, por qualquer caso, qualquer fator, por qualquer área do corpo físico, a pessoa tivesse uma doença, aquela doença era causada por pecado, por maldição, e ela estava totalmente afastada de Deus. Então eles tinham essa cultura, muitas pessoas naquela época sofreram por causa disso, com doenças, e no Antigo Testamento, não me lembro onde, uma referência a um médico, mas era em outra nação, de outra nação, de outro povo, e no Novo Testamento nós temos Lucas, que é médico, mas é um médico a partir do Império Romano, mas não fazia parte do povo de Deus. O povo de Deus, eles não tratavam as doenças. As pessoas adoeciam, se tivesse que morrer, morriam. Se tivesse que conseguir sobreviver, sobreviviam. E assim a nação ia se elevando. Aí, eu lhe digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então a importância não é se morreu ou não, culpa de quem, se a pessoa morreu pelo seu pecado, está doente por causa do seu pecado, mas o importante que Jesus disse aqui é o quê? Que eles deveriam se arrepender. O importante era que eles deveriam se arrepender dos seus pecados. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E ele contou uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto dela e não achou nenhum. Ali Jesus, ele estava procurando frutos neles. Jesus estava olhando para eles, procurando fruto deles, e eles estavam preocupados. Imagina uma árvore, uma figueira e uma oliveira. A figueira, em vez de se preocupar em ela dar fruto, ela está olhando para a oliveira e dizendo: você não vai dar fruto? Você não vai preparar os seus frutos? Cadê as suas azeitonas? E a oliveira olha para a figueira e diz: cuida dos seus figos, que as minhas azeitonas cuido eu. Querendo dizer o quê? Um homem tinha uma figueira plantada na vinha, e essa figueira não dava frutos. Fazia o terceiro ano. Aqui, muitas vezes, um pastor ele vai cuidar de uma alma que está cheia de complexos, às vezes até um obreiro, uma pessoa abençoada, mas está cheia de complicação. Naquele momento ali, Deus disse: já faz tempo que eu procurei
frutos. Faz anos que Deus vem. Só que o pastor olha naquele momento. E aí Deus disse, vou abandonar essa pessoa, não vai dar fruto. E aí o pastor disse para Deus em oração, Senhor, me dê chance de cuidar dessa pessoa. Permita que eu venha orar por ela, zelar por ela, ensinar a cuidar. Ele está somente ferido e machucado, deixa que eu cuido, que eu ensino, que eu instruo. E aí eu tenho certeza que ele, ou essa pessoa, esse homem, essa mulher, vão estar na presença de Deus e eles vão dar frutos. Eles vão dar frutos. É só esperar um pouquinho que eles vão dar frutos. E aí o que acontece é que eu então contou a parábola, tá, ok? Corte porque já faz 3 anos aqui, ó, versículo, foi procurar fruto nela e não achou nenhum, versículo 7. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra. Se deixasse ela, ia deixar a terra inútil, porque não podia plantar mais nada e ia ficar preso naquela árvore. Respondeu o homem, Senhor, deixe por mais 1 ano. Eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte. Então, Deus levanta homens para se preocupar com a sua vida, para zelar por você. Se ninguém tem zelado, Deus não tem levantado ninguém, ore para que Deus levante uma pessoa que venha zelar pela sua vida espiritual. Uma mulher curada no sábado. Certo sábado, Jesus estava ensinando uma das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente fazia 18 anos. Ela estava encurvada de forma que não podia endireitar-se. Ao vê-lo, Jesus chamou à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há 6 dias que se deve trabalhar. Venho para ser curado nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento no estábulo e leva dali para dar água. Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Tendo, pois, dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas, eita, aleluia, que ele estava fazendo. Então Jesus perguntou, com que se parece o reino de Deus? Com o que eu compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou, em sua horta cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninho em seus ramos. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Eu já trouxe outra referência ao grão de mostarda, mas aqui também o reino de Deus é como uma árvore que nem um grão de mostarda. Quando Jesus nasce no seu coração, quando você recebe aquele grãozinho de mostarda, que é uma palavra lançada, aquele momento que você decidiu, a partir desse momento, a partir de hoje, eu vou entregar minha vida para Deus. A partir de hoje, Jesus Cristo será o Senhor da minha vida. É como um grão de mostarda que um homem semeou isso na horta e ele cresceu e tornou uma árvore grande. Deus fará grandes coisas na sua vida. A obra de Deus vai crescer dentro de você e ela vai de uma tal forma que ela vai se expandir para fora. Ela vai sair, as pessoas vão ver os frutos da obra de Deus na sua vida e você também será frutífero na obra de Deus. E as aves do céu, está se referindo aqui, os anjos de Deus o rodearão. Os anjos de Deus lhe servirão, os anjos de Deus estarão ali prontos. E aí as aves do céu muitas vezes fazem referência, dependendo da comparação, pode fazer referência aos anjos de Deus estarem na volta. As aves se alimentando ali trazem referência aos anjos ali servindo e em volta da humanidade, dos homens que servem a Deus. Não de uma forma que os anjos vão servir aos homens, obedecer aos homens, conversar com os homens, mas eles estão ali prontos para servir a Deus. Ok?
Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre a porta. Ele, porém, responderá: não o conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinastes em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Todos vocês, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos, pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão os seus lugares, à mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. Então eles foram escolhidos, eles foram chamados, mas eles não quiseram, né? E aqui, ali haverá choro e ranger de dente, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, os reis de Deus, mas vocês excluídos. Isso aqui é forte, essa palavra. Quando nós vemos todos, Jesus falou ali como referência a eles. Abraão, Isaque e Jacó eram os grandes e os profetas. Mas aqui, quando nós vemos pessoas que nos acompanhavam a nossa fé, pessoas que estavam do nosso lado, pessoas que muitas vezes nós nos julgávamos mais espirituais, mais de Deus que eles, e um dia chegado a gente vê eles no céu, eles no lugar de encontro com Deus. E essa pessoa que julgou, essa pessoa que humilhou, essa pessoa que se achava melhor que as outras, se encontrar no lugar de perdição eterna, vai sentir falta e vai dizer: por que eu não agi de uma forma diferente? Ou por que eu não agi igual a eles que hoje lá estão? Versículo 31, naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes quis reunir os seus filhos, como galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Isso aí foi nos anos 70, mais ou menos lá, quando o imperador Tito Romano foi lá e destruiu Jerusalém. O templo era enorme, o templo de Herodes, que Herodes tinha levantado, era enorme, era gigantesco, era muito grande, era muito glorioso. Para ver que os discípulos falaram para Jesus, disseram: olha que templo bem bonito. E aí Roma foi lá e destruiu tudo, só ficou um murinho pelo lado de fora, aquele murinho bem pequenininho, onde hoje é o Muro das Lamentações, que os homens vão lá, é o único que ficou pedra sobre pedra, o resto tudo foi destruído. Até hoje é relembrado toda vez que alguém vai lá e ora naquele lugar. Sai, vai embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: tá, ok? Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes quis reunir os seus filhos, como galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Lucas capítulo 14. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente
À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho, ou um boi, e este cair no poço no dia do sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam lugares e de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado também alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, o humilhado, você precisará ocupar um lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar de menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que ele tinha convidado: quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isto, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas depois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e deu ordem ao seu servo: vá rapidamente para as ruas, becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito, ainda há lugar. Então o senhor disse a seu servo: vá pelos caminhos valados, obrigue-os a entrar, para que minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do seu banquete. O homem pediu sobre o banquete do reino de Deus. E aqui Jesus estava falando sobre os judeus. Os judeus foram convidados com honra. O Messias veio, andou entre eles, curou, libertou, profetizou, pregou, e eles não deram bola. Inventaram desculpas, se afastaram, negaram o chamado que receberam do Senhor. Mas aí o Senhor fez aqui que nem veio e entregou a promessa para nós, para os gentios, para aqueles que não são filhos, aqueles que estão longe, para fazerem parte do seu banquete. E ele disse ainda para o seu servo: vai pelos valados, vai pelas ruas e force as pessoas a vir. Há lugar, force. Isso aqui fala do cristão, que ele precisa, além de somente convidar, se quiser vir, venha, mas também insistir com ênfase para que venha, mesmo que seja a força. Venha porque o mestre está chamando. E aqueles que foram convidados não fizeram parte, eles recusaram. E aqui Jesus está comparando: nenhum daqueles que foram convidados provará do seu banquete.
Então, muitos que foram convidados com honras, com aplausos, com glória, muitos deles não vão entrar. E muitos desprezados e humilhados vão entrar. Então, cuide bem qual desses dois tipos de pessoas você tem sido. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este voltando-se para ela... Como é que é? Isso. Uma multidão ia acompanhando Jesus, este voltando-se para ela disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até a sua própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se ele lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, e é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A Bíblia nos deixa claro que Deus não construiu a terra por acaso. A criação de Deus não foi por acaso. Quando Deus disse haja, ele já tinha programado toda a sua criação. Os 7 dias Deus já tinha programado. Quando você foi gerado do ventre da sua mãe, quando a sua mãe e seu pai nem sabia que você existia, Deus já tinha traçado um plano para você. Eu vou contar uma história que eu ouvi na minha adolescência. Pode que alguém esteja assistindo aí tenha mais informações melhores, corretas, mas eu gostaria de trazer agora o que me veio à mente. Isso aí foi relatado num livro, e eu vi o pastor contando, o pregador contando, que era assim, teve uma moça que ela foi chamada na sua juventude para ir pregar o evangelho em outro país. E aí ela disse para o Senhor: eu vou, Senhor, amém, eu vou, eu aceito, só que eu sou jovem demais ainda para ir. E aí ela disse: eu não vou agora, quando eu tiver mais idade, eu vou. A idade passou e lá de novo, ela perto de chegar à vida adulta, já uma moça adulta, já mais avançada, Jesus chamou ela de novo e renovou e disse para ela: você vai para tal país para ganhar almas para mim. Ela disse: sim, Senhor, eu vou, eu aceito o meu chamado, mas primeiro eu preciso me casar. Porque vai que aconteça de eu ir e não conseguir me casar, eu morra sem ter tido um esposo. Pela fidelidade ao Senhor, e por poder ter essa experiência, ela fez o quê? Casou-se. Quando ela se casou, comemorou as bodas, estava em paz, o Senhor disse para ela: eu estou renovando o teu chamado. Vá para tal país ganhar as almas. Ela disse: Senhor, eu aceito eu ir, eu sei que eu tenho que ir para lá, mas primeiro deixa eu ter filhos. O Senhor esperou. Alguns anos depois, ela com 2, 3 filhos, decidiu que não ia ter mais filhos, e ela disse para o Senhor, e o Senhor disse para ela: hoje estou te chamando mais uma vez, para ir a tal país ganhar as almas. E ela disse: Senhor, meus filhos são pequenos, minhas crianças são pequenas, e eu preciso cuidar delas.
Eu preciso que o Senhor me dê o tempo até ele sair de casa. E o Senhor esperou. E aí, esperou. Quando eles já eram adolescentes, já eram jovens, eles já estavam se formando, se estudando, é época de adolescência. O último já estava perto de sair da casa. O Senhor chamou ela mais uma vez. E ela disse: Senhor, eu não posso ir, porque eu tenho o meu negócio com meu marido e eu preciso cuidar do meu negócio. Aí ela não foi. Pouco tempo depois, o Senhor chamou uma cristã num ônibus. E o Espírito Santo disse para ela assim, ó: desce desse ônibus, vai até a casa tal. O Senhor deu a aparência da casa, o número da casa, a porta da casa para essa cristã. Vai até a casa tal, chegando lá, toque na porta, chame, toque no interfone, que seja. Quando abrir a porta e diz: eu lhe chamei várias vezes. Toda vez que você me chamava, você era honesto e dizia: Senhor, agora eu não vou, mas eu vou depois. E aí eu lhe chamava de novo e você dizia: agora não vou. Me chame depois, e eu lhe chamava. Todas as vezes que eu lhe chamei, você recusou. Por causa sua, cerca de 20 ou 30 mil pessoas, cerca de 30 mil pessoas, ou 3 mil pessoas, não me lembro o número, mas uma quantidade considerável de pessoas estão indo para o inferno agora, porque tu não foi lá pregar o evangelho e elas não conhecem sobre Jesus. A partir de hoje, o seu chamado, o seu ministério estão mortos, não existe mais. Eu não preciso mais, porque agora não precisa mais ir lá cumprir, porque as pessoas estão morrendo sem Jesus. Conta-se que essa senhora, no outro dia, ela anoiteceu angustiada, no outro dia ela amanheceu morta. E ela deixou para depois. Ela tinha um chamado. Ela tinha algo para fazer muito claro. Todas as vezes ela pediu para o Senhor um tempo. E o Senhor estava testando, ela estava esperando. E ela dizia: Senhor, até tal dia. Deixa acontecer tal coisa na minha vida. Depois que acontecer tal coisa na minha vida, eu vou. Primeiro era jovem demais. Depois solteira demais. Recém-casada demais. Tinha os filhos pequenos demais. Tinha os filhos dependentes dela. E eles ainda moravam com ela. Quando não tinha mais uma desculpa, ela disse: Senhor, eu não posso ir porque eu preciso cuidar do meu negócio. Como é que eu vou deixar o meu negócio, os meus clientes, as minhas vendas, o meu lucro? E as almas foram para o inferno sem Jesus e ela perdeu a sua salvação. Se Jesus lhe chamar, vá. Se Jesus lhe chamar, obedeça. Versículo 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim, ama meu pai, sua mãe, mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, até sua própria alma, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Qual de vocês que, se quer construir uma torre, primeiro não se assenta? Isso aqui já li. Este homem tá. Ou qual é o rei que, pretendendo ir à guerra, já foi? Enfrentar aquele que veio contra 20 mil, já foi. Tá, capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores, isso aqui é a parábola da ovelha perdida, estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que, pois, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa.
Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu, eita, aleluia, por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrepender-se. A parábola da moeda perdida. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas, vizinhas e diz: Alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. E eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava comer, ele precisava encher o estômago. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Olha só, mas o pai disse o quê? Depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Quando o pecador volta para a casa do pai, a primeira coisa, Jesus tira as vestes do pecado, tira a podridão que o envolve e coloca vestes de santidade. E aqui ele disse assim, ó, olha só, coloquem o anel no seu dedo. O anel do dedo representa a autoridade. O filho que volta para casa, ele volta com autoridade de filho. E ele pode rebater todas as afrontas que são lançadas contra ele. Contra ele, principalmente contra os inimigos. Os inimigos da nossa alma, que são o diabo e os seus demônios, tentam afrontar. E aí o filho, mas eu sei voltei para casa do pai, mas ele tem autoridade, o anel que é do pai dele, a autoridade, o carimbo do pai está sobre ele, ele pode usar a autoridade do pai. Coloque o anel em seu dedo e calçado em seus pés, ele já não vai mais caminhar da mesma forma. Os calçados representam o andar. O andar do desviado é uma coisa cheia de pecados e falhas, longe de Deus. Parece, de vez em quando, parece ser cristão, conhece versículos como cristão, ele, mesma coisa que o filho, ele andava como parecido com o pai, ele tem semelhança com seu pai. Se você olhar um filho, você conhecer um filho, ou se você conhecer um pai, e seu filho é muito parecido com ele, se você conhecer um pai num país, num outro país, um monte de gente, você conheceu o seu filho, você olha e diz assim, você é filho de tal pessoa, ele vai dizer sim, porque eu conheci o seu pai, você é muito parecido com ele. O filho não perde a semelhança do seu pai. Assim como um cristão que está desviado, ele guarda dentro de si características de um cristão, mesmo que ele não seja mais. Vai chegar uma hora que o coração dele vai acelerar, porque ele ainda tem semelhança com o pai. Mas o andar dele, as coisas que ele fazia, já não era mais parecido com o do pai, pois ele estava longe e estava enraizado, estava perdido e atado no pecado. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos. Há uma renovação, há alegria quando o filho volta
a carne diz o que? Ele esteve enfraquecido espiritualmente e ele precisa se alimentar das coisas de Deus. Só que ele não é mais um recém-convertido. Ele já é alguém que se desviou, então ele suporta uma carne forte. Quer dizer o que? Ele suporta uma palavra forte, uma palavra quase que agressiva, uma palavra firme, com um tempero, querendo dizer assim, ó, ele é diferente de um novo cristão que chegou hoje e precisa conhecer os princípios mais básicos da fé. Ele já recebe já um alimento mais forte, uma repreensão no dia a dia, uma correção mais assegura. Por mais que o pai tenha recebido, o pai agora vai corrigir ele e no dia a dia vai tratar o coração do filho. Primeiro recebe de braços abertos, corrige as feridas, limpa as feridas, sara ele, dá um bom anel de autoridade, coloca vestes novas, um calçado novo nos seus pés e restitui ele como filho. E depois lá no interior, dentro do quarto, lá dentro, na parte mais quietinha onde os outros não veem, o pai vai tratar e vai sentar e vai conversar com seu filho. Primeiro a restituição, depois a correção. E começar a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo quando se aproximou da casa ouvindo a música e dança, então chamou um dos servos, perguntou-lhe o que está acontecendo. Ele disse: seu irmão voltou, o seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta os seus são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas enquanto voltava para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que é meu é teu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste, seu irmão, e alegrarmos porque ele estava morto e voltou à vida. Agora, estava perdido e foi achado. Aqui vai tratar sobre o irmão. Já aconteceu, já deve ter acontecido com a sua vida. Já deve ter acontecido com cada um de nós ou com vários. De chegar um irmão novo. Tipo, você tá ali na igreja há quanto tempo? Você tá no ministério, você tá na igreja. E chega alguém de fora. Aí você olha, aquela pessoa chegou de fora, tá recebendo elogios, tá recebendo abraços, recebe oportunidade, recebe uma chance. E aí você vê que a vida daquela pessoa, a sua vida está estagnada espiritualmente, e você vê aquela pessoa sendo restaurada, sendo transformada, e você fica com inveja, por que não na minha vida, mas na vida dele? Ele que estava fora, fez tudo o que fez e agora está de volta. Porque o pai entende que você não vai perder a sua fé. O Senhor sabe que você não vai perder a sua fé, o Senhor sabe que você vai se manter firme, vai amar a Deus da mesma forma, você recebendo a mais do que não, ou não, do que não recebendo. Mas aquele ali precisa daquele momento. Ele sabe que depois que ele receber, vai vir a correção, vai vir o dia a dia, os compromissos de filho, mas aquele momento é o momento de alegrar-se com o irmão que voltou. E ali, aquele irmão não entendia que era alguma coisa que, para receber aquele irmão de volta, para sarar as feridas, ele estava machucado, ele estava ferido. Então, quando alguém estiver vindo, principalmente aquele irmão que saiu e voltou, mas ele saiu de outra igreja, ele saiu da outra igreja para vir para aí, mas ele está passando por uma transformação, não sabe que nessa mudança de uma igreja para outra, pode ser que mais ou menos semelhante que no filho pródigo, vai saber o que ele passou, o que ele enfrentou, o que afligiu o coração dele para estar nessa situação. Então, vá com calma. Ajude seu irmão, se preocupe com ele e tente não afrontá-lo.
Deixe que Deus está trabalhando no coração dele. Capítulo 16, a parábola do administrador astuto. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e ele perguntou: o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo meu administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar, não tenho força, tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando perder meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve, meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. E o administrador disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. Espera aqui. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas suas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Então quer dizer assim, se você agir, se você cuidar das riquezas dos outros aqui na terra, né, Deus lhe confiará as suas riquezas lá no céu, é o que eu entendi aqui. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar a sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, estará cometendo adultério. E o homem que se casar com a mulher divorciada, estará cometendo adultério. Agora, o rico e o Lázaro, para encerrar a nossa leitura. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia de luxo todos os dias. Diante de seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro em seu lado. E então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida
você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, você está em sofrimento. E, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os homens que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu para o nosso não conseguem. E ele respondeu: Então, eu suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Então Abraão respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Agora, próximo capítulo 17, que é do próximo vídeo. É muito importante e é muito grave essa situação. Nós vemos aqui o rico e o Lázaro. Estamos numa situação das profecias se cumprindo, a proximidade da volta de Jesus. E é difícil, é muito difícil nos dias de hoje o cristão continuar vivendo uma vida egoísta, uma vida em que o ser humano que o rodeia não tem valor nenhum. O que tem valor mesmo é a si próprio. Muitos homens nem a própria família não sabem cuidar e dar valor. Pisam, machucam, maltratam, fazem do ser humano seus, subalternos, machucam, pisam. Então é preciso que nós, cristãos, nos voltemos para a fé, nos voltemos para o amor ao Senhor, nos voltemos para uma vida consagrada, íntegra, reta diante de Deus, nos afastemos do pecado, venhamos a cuidar dos outros, dos seres humanos, para que nos aproximamos de Deus. Porque, como eu disse no outro vídeo, encerrando outro vídeo também, segui a paz com todos. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação. Vai ser salvo os santos. Todos os santos serão salvos. Mas ninguém vai chegar ao ponto de ser chamado santo se primeiro não seguir a paz com todos. A paz com todos não é não ter briga, que a palavra paz no Antigo Testamento tem a referência de algo além disso. A paz com Deus releva a paz com os homens, porque nós temos a nossa entendimento de paz é a paz dos homens, mas a paz de Deus não vai além de falta de guerra, vai além de não haver pecado, mas vai muito mais além de ter intimidade com Deus, vida com Deus, estar em proximidade com o ser humano no momento da ajuda, da necessidade, estar e se entregar o seu coração para Deus de tal forma, que a sua vontade não tem mais poder nenhum, não tem mais interesse nenhum nelas, mas só vale para a sua vida, para o seu coração, a vontade de Deus. Então, eu vou orar por mim, por você, para minha família, pela sua família, e que você venha cuidar dos próximos, da sua família e também dos necessitados. Não precisa ser somente um necessitado que está na rua, com feridas, mas você conhece famílias que estão passando por dificuldade. Estenda a mão e ajude. De uma forma simples, peça para Deus colocar em seu coração o que você precisa fazer para ajudar outras pessoas. Lembre dessa palavra e abençoe pessoas na maior quantidade possível. Sabe? Mas aquela pessoa, posso até ajudar, mas se eu me envolver muito, eu vou começar a me envolver nas coisas erradas que ela faz. Não precisa. Ajude. Uma mão vê, outra não precisa. Uma mão faz, outra não precisa fazer. Ajude da melhor forma possível, mas não precisa se envolver nas coisas erradas que ela faz. Somente ajude numa forma que seja de adoração ao Senhor. Ok? Coloquei essa câmera para cima, não sei se você que está assistindo o vídeo aí, eu faço ela minha frente aqui,
coloquei ela para cima para dar um ângulo assim mais aberto. Não sei quem está assistindo aí, quem viu os outros e vê esse, comenta aí e vamos orar. Santo Deus Pai Celestial, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração a Ti, ó Deus. Peço, Senhor, que o Senhor esteja perdoando nossos pecados, nossas falhas. Purifica de todas as coisas que estamos fazendo errado, Deus. Arranca o pecado do nosso coração, ó Deus. Arranca toda a maldade, ó Deus. Arranca, ó Deus, a iniquidade do nosso coração. E traga, ó Deus, para dentro do nosso coração, ó Deus, um compromisso de santidade com o Senhor. E para começarmos essa santidade, precisamos ter paz com todos. Mas não a paz que o mundo tem de falta de guerra, mas uma paz que flui de uma intimidade para com Deus. Quando o homem se aprofunda na intimidade com Deus, ela chega num nível de paz muito forte, muito grande, que essa paz inunda, essa paz invade, rompe a barreira, arranca a cerca que impede de um ser humano ao outro, que tranca um ser humano ao outro e começa a romper para dentro do coração das outras pessoas que o rodeiam. Que essa paz, que esse amor, que essa intensidade em Deus que você está alcançando e que você chegará muito longe, venha ser de uma forma tão grande que as outras pessoas que estão ao seu redor venham ser transformadas também através dessa intimidade com Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, amém? Gente, Deus abençoe vocês e tchau!